derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Se abre pra derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Com essa prece ao Espírito Santo, sabendo nós que Deus é um só, mas é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, sabendo nós que o Pai não é o Espírito Santo, o Filho não é o Espírito Santo, o Filho não é o Pai, não é o Espírito Santo, mas estamos falando de um só Deus que é 3 pessoas, e que nós não entendemos, porque nós somos um ser e uma pessoa, e não conseguimos entender esse mistério. Mas há muita coisa que nós não entendemos, mas com esses sentimentos nós começamos este programa que chamar-se-á o poder de pedir. Vamos fazer uma catequese sobre a oração
Porque muita gente cheia de boa vontade, mas de pouca teologia, e a culpa é nossa, nós padres devíamos ensinar melhor, anda falando de oração de um jeito que não é o da igreja. Nós vamos comentar sobre isso. Nós temos o poder de pedir, mas só. Quem tem o poder é Deus. E vamos entender o que é isso. O documento de Puebla, encontro de bispos que aconteceu na América Latina de janeiro a fevereiro de 1979, dizia no número 932: o exemplo do Senhor Jesus deve ser seguido. Ele passou pela terra fazendo bem e anunciando a palavra, e dedicou, sob o impulso do Espírito, muitas horas à oração. Jesus orava, falando com seu Pai com filial confiança e incomparável intimidade. Ele deu exemplo aos seus discípulos e ensinou seus discípulos a orar. O cristão, movido pelo Espírito Santo, há de fazer da oração motivo da sua vida diária, do seu trabalho. Impensável num cristão que não ore. Vai faltar o básico. A oração cria no cristão um clima de louvor e agradecimento, aumenta a fé, o conduz à súplica e à intercessão, conforta-o na esperança operosa e leva-o a entregar-se aos irmãos e ser fiel na luta apostólica. Enfim, torna-o capaz de formar comunidade. A igreja que ora está unida à oração de Cristo. É a recomendação dos papas, a recomendação de todos os documentos e concílios: orar, orar, orar. Mas junto com orar vem um outro verbo: ajudar, ajudar, ajudar. Então, não é possível dissociar oração da caridade, e nem a caridade da oração. Agora, se uma tiver que existir sem a outra, ou puder, então seja a caridade daquele que não sabe orar, faça a caridade, que ela já é uma oração. Mas junte os dois. Se não sabe falar com Deus, ao menos trate bem os filhos dele. Agora, procure aprender a falar com Deus, porque nunca ninguém vai saber orar como deve, mas pode aprender a orar melhor. E anda por aí uma série de orações que nós queremos nesse programa questionar. Até padres andam dizendo, eu escuto, e amigos meus: oremos para que Deus possa abençoar. Mas por acaso ele não pode? Por acaso Deus não pode abençoar? Então orar para quê? Tira o possa. Oremos para que Deus abençoe. O verbo possa não cabe aí. E depois, façamos agora uma oração de poder. Eu gostaria de conhecer uma, porque eu não sei de nenhuma, só as de Jesus. Porque a minha é de pedir. Uma senhora em São Judas, no Jabaquara, pediu que eu fizesse sobre ela uma oração de poder. Eu falei: não conheço, senhora. Eu não sei, a senhora vai ter que procurar outro padre, porque eu não sei rezar nenhuma oração de poder. Eu sou um pobrezinho, coitadinho, não tenho poder nenhum. Eu posso rezar o Pai Nosso, porque isso é uma oração de quem tem poder. Foi Jesus que ensinou. Agora, eu sei muita oração de pedir. Serve? Ela riu e disse assim: me faz uma oração de pedir. Ela disse: vou fazer uma oração de pedir ao poder. Então, orações ao poder existem, mas oração de poder, eu não sei nenhum ser humano que tenha oração de poder. Essas coisas se espalham por aí, e depois todo mundo fala, e não para pensar. Teologicamente não se sustenta. Orar é o ato de quem está embaixo e precisa falar com o de cima. Jesus, porque era verbo encarnado, aí ele falava ao Pai. Conceder é daquele que está acima. O que eu posso é conceber uma prece, mas quem pode conceder é Ele. Maria consegue, mas ela não concede. Quem concede é Deus. O santo que ora, ele consegue,
mas quem concede é Deus. Então as pessoas não captam isso. Eu não sei se o Padre Evaldo andou vendo isso. Eu corrigi muita coisa errada minha. Então, agora eu quero ouvir você. E o senhor me corrigiu uma vez. Eu acho que sim, né? O senhor corrige sempre, mas teve vezes especificamente o senhor corrigiu. E o senhor me ouviu. Você foi meu aluno. Por isso o professor tem que corrigir. E eu, espontaneamente, estava fazendo uma oração. Veja se estava certo. E o senhor me corrigiu. E eu guardei isso, hein? Que o bom aluno também aprende. Guarda a lição. Aprendi a lição. Eu vou rezar por você. E o senhor disse assim para mim: não é você que reza. Quem reza, sobretudo quando você está revestido da autoridade sacerdotal, quem reza é a igreja. Em nome da igreja, com a igreja. Então nós vamos rezar por você, porque senão a oração fica muito intimista e você aí fica achando que é um super poderoso mesmo. Cara, um super homem, né? Que eu vou rezar e a coisa vai acontecer, então é você que tem o poder, não é mais Jesus, né? Não é mais Jesus que concede à igreja o poder para realizar. Há umas expressões que a gente usa, não faz por maldade. Será vício? Será que é vício de linguagem? Assim, do coloquial não para termina para levando. pensar. Não para pensar. Exatamente. Então, eu escutei uma vez uma oração assim: pedimos desesperadamente por essa graça. Eu digo, oi, não dá não. Você é cristão, você é católico. Peça esperançosamente por uma graça. Senão nem dá para pedir, sem esperança. Mas escapa, é que a gente não... Depois a gente quer explicar teologicamente, não tem. Há certas coisas que não se sustenta, os livros de teologia, os documentos da igreja deixam claro, é por aí. Então, às vezes acontece que entra num grupo, num movimento, um conceito de oração que não é o da igreja. Está expresso no Vaticano II, no Catecismo. Então, orar é de alguém de baixo, que ora, e tem mais um detalhe, ele adora também. Adorar é mais do que orar. É entregar-se totalmente, com vida e com tudo, àquele com quem nós estamos conversando. Adorar é uma entrega àquele com quem eu estou falando. Então, eu adoro a Deus, porque eu não só falo com Ele. Eu me entrego totalmente a Deus, além de falar com Ele. Isso é adorar. Porque se eu só orasse, eu só falaria com Deus. Adoração é mais do que falar com Deus. E as pessoas às vezes se enganam, confundem, né? E essas coisas fazem parte do tesouro da igreja. Advento não é só uma vindinha qualquer, não. É a vinda. O ad, em latim, quer dizer, é envolvimento total. E essas coisas ficam faltando para nós quando falamos de oração. Então, a pergunta que eu faço para o Enes e para a Suzana: na sua casa as orações são de poder ou de pedir? Bom, primeiro, padre, que as palavras são muito reles mesmo. As palavras, elas não, a palavra falada, que é a palavra mesmo, ela não expressa todas as falas do ser humano. Não consegue dizer todas as coisas. A própria palavra oração, que poderia vir da oralidade, ela é muito maior do que isso. A falação, ou a fala, é uma pontinha do iceberg da oração. A oração às vezes está no coração, está no silêncio, está na adoração, está de tantas maneiras que às vezes falar é o de menos. Às vezes a gente busca até os gemidos inefáveis, as palavras incompreensíveis, os laralás, os cantos, os choros, as lágrimas. Tudo isso pode ser oração. Agora, na hora do aperreio, do aperto, a minha oração é de pedir, é de poder, seja de qualquer maneira. Eu digo assim: Pai, ajuda esse pobre coitado. Então, pedir ao poder. Pedir ao poder, é verdade. Agora, o mais importante, só concluindo, eu sei que eu brinco muito, mas o mais importante é a oração é a gente abrir esse canal com o Todo-Poderoso, com o Divino, com o sobrenatural. A oração é você reconhecer, de alguma maneira, falando ou pensando, ou calando, reconhecer assim: Deus, preciso de Ti. É isso aí. E tem um detalhe: esta é você falando com o Pai diretamente, que Jesus falou que é para fazer. Mas também falou que é para usar o nome dele. E aí, Ele ensinou você está com a intercessão de Jesus. E tem um detalhe: nós, a sugestão de Paulo, está também no Antigo Testamento, podemos orar uns pelos outros e interceder. Então eu estou entre
A pessoa que precisa é a outra, porque a pessoa que precisa não sabe orar e pediu que eu orasse. Eu sei um pouco mais. A minha vida, a minha profissão é essa também. Escolhi isso como vida. Então eu posso interceder sim. Não é que eu sou mais santo que ele, mas eu aprendi um modo de comunicar com Deus que ele ainda não aprendeu. Então eu vou interceder por ele. Se santo aqui da terra pode, pastor não atende de madrugada, padres não atendem, padre ora por mim de madrugada, né? Pastor, vou orar por você. Se ele pode interceder, por que santo do céu, que é mais santo que ele, não pode, né? Então, santo intercede. Eu, entre o santo da terra que intercede e o santo do céu, eu quero os dois, mas eu prefiro a oração do santo do céu, que sabe orar melhor. A gente volta daqui a pouco, na segunda parte, para conversar sobre essa história de oração de louvor, oração de súplica, oração penitente, portanto, oração de intercessão, as maneiras de falar com Deus. Isso tudo é assunto de catequese, e há uma catequese da oração que tem sido falha. Há muita gente que não está entendendo o que é orar. Eu volto daqui a pouco. Todo cuidado é pouco na hora de enviar fotos, vídeos ou bater papo pela internet. Preserve a privacidade de sua família. Jornada Mundial da Juventude Rio 2013. O coração do mundo bate aqui. Minha saudação, meus caros irmãos e irmãs. Estamos vivendo a grande alegria do Santo Natal. É muito importante, meus caros irmãos e irmãs, viver a alegria do Santo Natal, sobretudo em nossas famílias, procurando fazer com que Jesus Cristo esteja presente no coração de cada um e de cada uma, daquela maneira que Maria o colocou na manjedoura. Que nós também possamos abrir os nossos corações para que Maria deposite em nós esta presença de seu Filho querido, Jesus Cristo, Salvador do mundo. Aproveito neste dia desejar a todos um feliz e santo Natal. Olhem os lírios do campo, vejam como eles se vestem. Nem Salomão, que era rei, nem Salomão se vestia tão bem. Olhem as aves que cantam, ouçam a sua mensagem. Nem o maior dos cantores canta tão puro e nem canta tão bem. Se nosso Deus veste o lírio e alimenta o cantor pra não perder a voz, muito mais vai fazer por seus filhos. Nosso Deus não se esquece de nós. Nosso Deus não se esquece de nós.
É claro que as plantas não oram, não raciocinam. É claro que os peixes não oram, não raciocinam. É claro que as árvores não oram, isso é só simbólico, não raciocinam. Que orar é um ato do sentimento e da razão, os dois têm que estar juntos. É fruto do querer. É uma forma de poder, mas de poder pedir. Só ora quem pensa. Criança não sabe orar, ou ora como criança, porque o jeitinho dela, de quem pede, é de quem precisa. Então, do jeitinho dela, ela ora, mas não é aquela oração consciente que um adulto deveria ter. Porque um adulto consciente não deveria só pedir. E não deveria reivindicar no estilo assim, eu determino, porque o Senhor prometeu, você vai ter que cumprir. Mas que conversa é essa? Se é jeito de lidar com Deus? Mal educado? Eu já vi gente fazendo isso. Ó Deus, eu determino, porque o Senhor prometeu. Ei, mãe, desce para a terra, coé. Que é isso? Está mandando em Deus. Por que não pede? Senhor, eu peço que o Senhor determine. Quem pode determinar é Deus, não eu. Mas a pessoa vai perdendo a cabeça e aí começa a achar que ela é meio semideus. Eu determino. Não determina coisa nenhuma, você não tem poder para isso. É em nome de Jesus, eu peço. Quem determina é Jesus. Não, mas Jesus me deu o poder de determinar. Não deu. Esse poder ninguém tem. Nós temos o poder de pedir. Vamos ficar só batendo numa além da sandália.